Pois é, já que o assunto é trigo, vamos conversar agora com o Jonathan Pinheiro, gestor de risco da Stonex, está aqui com a gente. Jonathan, rapidamente, nesse aspecto climático apresentado pela Amanda Souza, você acompanhou atentamente, né, de temperaturas mais elevadas em algumas regiões, onde o plantio está começando ou para começar, e a perspectiva de chuvas no período de colheita. Qual que é a sua avaliação? Como é que isso pode impactar a produção final de trigo? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, professor Emil. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, do lado, olhando para as temperaturas um pouco mais elevadas no outono, isso pode ser algo mais positivo, com a redução da possibilidade de geadas, o produtor deve ver isso como algo muito positivo. Já o lado das chuvas na colheita é algo que pode ser muito prejudicial, algo que aconteceu agora na última safra de 2022, a gente viu o Paraná sofrendo com chuvas na colheita e apesar de ter um volume de produção muito grande, chegou a quase 4 milhões de toneladas, ainda assim a gente teve uma qualidade muito prejudicada. Então, é óbvio que isso acaba deixando um alerta no radar. Ainda é muito cedo para justificar ou temer qualquer coisa, a gente precisa acompanhar isso sempre muito de perto, mas com certeza isso traz algumas preocupações. De toda forma, já se tem um sentimento no mercado aí de uma previsão de crescimento de área no Brasil, e basta agora saber se o clima vai ser positivo também. E há também essa perspectiva de um risco menor de geadas, pelo menos durante esse outono. Você falou do mercado, né? Diante dessa retração mundial dos estoques de trigo, o Brasil vem avançando, né? Na produção, até a questão da precificação tem ajudado, tem estimulado o produtor a produzir. Qual que é a sua expectativa em relação à produção brasileira e o reflexo nos preços no cenário internacional? Bom, o mundo vem de 3 temporadas consecutivas de retração de estoques, então estamos num cenário de aperto de oferta global de trigo, e o Brasil, nesse cenário, tem, de certa forma, se aproveitado disso, tem colhido alguns frutos em relação a isso. A gente ganhou espaço no mercado internacional e o Rio Grande do Sul hoje tem ganhado algum espaço também como um exportador. Então, além de ser, nessa temporada, o maior produtor nacional, agora também se tornou um exportador e a gente deve continuar ao longo das próximas temporadas exportando e talvez até ganhando um pouco mais de mercado se a logística portuária também nos permitir, principalmente pela competição que temos na janela de exportação com outras culturas, né? Mas, de certa forma, a gente tem um cenário com uma perspectiva de crescimento diário, olhando muito por preços positivos para os produtores. A gente tem preços e rentabilidades muito boas no Brasil, dado um cenário internacional também muito impactado pela questão da guerra na Rússia-Ucrânia. A gente está falando de dois grandes produtores mundiais e os dois representam um quarto de toda a exportação mundial. Então, com eles, de certa forma, prejudicados no cenário de comercialização internacional, outros países, inclusive o Brasil, vem ganhando espaço. Pois é, o Jonathan continua com a gente porque a gente vai agora ampliar a nossa abordagem, né, sobre o trigo, porque o Conselho Nacional de Biossegurança, presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem até amanhã para decidir sobre o plantio no Brasil do trigo transgênico, que são aquelas modificadas em laboratório. O plantio foi aprovado no dia 1º de março pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E para abordar esse tema, conversamos agora com o André Cunha Rosa, diretor de genética da Biotrigo. Bem-vindo, André, boa noite para você. Pois é, algumas organizações da sociedade civil se uniram contra o trigo transgênico, alegando ilegalidades e violações no processo de aprovação. Gostaria de te ouvir sobre esse tema, né? O que muda de fato quando a gente compara o trigo convencional com o trigo transgênico? Uma boa noite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muda muito pouco. A diferença é que existe um gene no trigo transgênico que vem de uma outra espécie, nesse caso específico vem do girassol, mas é uma coisa muito segura, que a gente está tranquilo de que isso possa ser aprovado, é positivo para o país e para a triticultura mundial, para a produção de alimentos. A gente tem defasagem e os trigos transgênicos, não só esse que está em discussão, como outros, podem ajudar no futuro que a gente tenha alguns problemas que na cultura normalmente não são resolvidos de forma fácil, que a transgenia possa fazer. E até hoje a gente já consome milho, soja transgênicos,
Isso é só uma questão de tempo e a gente perder qualquer medo que a gente possa ter em qualquer cultura com relação à transgenia. Quando você cita a soja, né, e o milho, são dois exemplos que por si só já convence, né, a adoção dessa medida também no trigo, né? A gente está muito tranquilo tecnicamente, particularmente eu fiz doutorado nos Estados Unidos e no ano de 2000, 2002, quando eu estava lá, mais de 20 transgênicos eu vi serem feitos, meus colegas faziam, a gente estudou como isso é feito e por conhecer a fundo eu fico mais tranquilo, fico muito tranquilo e posso tranquilizar os ouvintes que não há razão para preocupação, a gente espera que isso seja aprovado. E é um primeiro evento que talvez não tenha um grande impacto, mas isso poderia permitir que outros eventos no futuro venham a permitir que a nossa cultura e que o trigo no Brasil, inclusive, seja cada vez mais rentável, mais seguro para a população e tudo mais. Ô, Jonathan, do ponto de vista mercadológico, né, como é que isso impacta? Pode ter algum impacto negativo no cenário internacional ou não? Não, acreditamos que até o impacto no Brasil seria positivo. A gente pode começar a ter uma produção de trigo em regiões que hoje não tem uma representatividade tão grande da produção nacional. Eu concordo com o André, eu acho que esse é um assunto um pouco mais de longo prazo. Acho que no curto prazo ainda existe um sentimento de uma resistência, uma perspectiva de resistência da indústria, principalmente aqui no país, alguma preocupação do setor com relação a isso que deve ser quebrado, alguns muros que devem ser derrubados ainda, mas no geral a gente vê como positivo a adoção disso. Eu acredito que isso pode levar o Brasil até a outro patamar em relação à produção de trigo, chegando a outras regiões que hoje não têm uma representatividade tão grande na nossa produção nacional. Agora, André, aprovando o plantio a partir da resposta pela CNBS amanhã, como deve ser o movimento de mercado, já há portfólio para atender os produtores brasileiros, uma vez que essa ferramenta já é utilizada e testada em outros países do mundo? Sua pergunta é excelente, porque assim, a gente entende que na Argentina, nossa empresa não está envolvida nessa produção, mas o que a gente vê que é público é que já existe genética para disponibilizar isso para a Argentina, mas para entrar no Brasil ainda vai demorar vários anos, por mais que tenha algum teste sendo feito, vai demorar 4, 5 anos, posso imaginar, pelos estágios de pesquisa que se vê, e até lá, ademais, tem que entrar, o gene tem que entrar em materiais brasileiros adaptados para que realmente ele tenha valor, ele tem que entrar em materiais bem adaptados, e isso a gente está por ver ainda. Então, certamente tem um bom prazo para até que isso possa acontecer em território nacional de uma forma comercial e está entrando no consumo humano. Agora, qual que é a importância, André, do trigo transgênico para o avanço em áreas do Cerrado, por exemplo, que tem climas, temperaturas mais altas? É um desenvolvimento muito importante, é um passo muito importante? Olha, o que a gente pôde ver do gene que estão falando neste momento, que está em questão, daria um pouco mais de resistência à seca. Na Argentina houve uma seca enorme esse ano e o que a gente viu é que quando a seca era tão grande que não havia água, o gene um pouco resolve. Em condições um pouco marginais, aparentemente esse gene dá um resultado, mas a gente particularmente faz melhoramento para a região do Cerrado e há muitos ganhos no melhoramento convencional e que não há necessidade da transgenia para que esses ganhos aconteçam e estão em andamento. Então, a gente vê que é um gene a mais que vai permitir melhorar um pouquinho a condição no Cerrado, como outros genes que a gente está introgredindo, que não são transgênicos, também vão. Mas mais importante que isso é que abre a possibilidade para outros genes e outras regiões do país, inclusive, a futuro, participarem desse tipo de tecnologia que expande as condições. Então, particularmente esse gene, eu não acho uma grande solução, é importante que passe, mas permitirá que a gente acesse outras tecnologias que hoje não estão disponíveis. André Cunha Rosa, diretor de genética da Biotrigo, obrigado pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima, André. É um prazer, obrigado a todos. Eu conversei também com o Jonathan, que é do departamento gestor de risco da Stonex, Jonathan Pinheiro. Quer dizer que pode plantar trigo que tem rentabilidade. Pergunta fácil para a gente encerrar, Jonathan.
Acreditamos que sim. O Brasil tem ganhado algum espaço no mercado internacional. Claro que depende de muitas variáveis. A gente está falando da questão cambial envolvida também na exportação, e nem sempre isso é interessante para o exportador. Mas, de maneira geral, a gente vê o crescimento da produção no Brasil como positivo, tanto para a indústria doméstica, para a nossa precificação dos produtos domésticos, mas também para os produtores ganhando alguns mercados lá fora, em um momento que a gente vê o mundo sofrendo um pouco com um aperto de oferta. Sem dúvida. Obrigado, Jonathan. Boa noite para você também. Obrigado, André. Até uma próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.